Nessa Copa de 94 a gente teve essa dupla Bebeto e Romário, que garantiu, né, a a conquista com outros grandes jogadores, o Branco, e vo a Que gente jogou muito que naquela jogou Copa. muito, e a gente falava da Copa de 90, né. Acho que uma história muito interessante dessa Copa de 94 é a seguinte, que todos os erros que foram cometidos em 1994 você pode pegar, André. Quando o Brasil perde uma Copa, depois começam a surgir histórias de bastidores, Sim. que nada dava certo, que eles não eram Que a unidos, concentração foi uma a bagunça, né. concentração foi uma bagunça, vide É. 2006, né, em Vegas, lá na Suíça. Então, esses jogadores se fecharam muito, a imprensa também se irritava com isso, a imprensa tinha pouco acesso a esses jogadores, só alguns que tinham amizade com alguns jornalistas, como o Luiz Ceará, que tinha amizade com o Branco, eu conversei com o Ceará para fazer o livro também. E os erros cometidos em 90 não se repetiram em 94. Isso é interessante, porque dos jogadores que disputaram a Copa de 94, alguns já tinham disputado não só a Copa de 90, mas também a Copa de 86, como o próprio Branco, o Miller, né? Então, esses jogadores eram chamados de dinos, ou seja, eram os É. dinossauros pelos mais jovens, né? E aí eles se reuniam, eles conversavam muito. Quais erros que nós cometemos em 90 que nós não podemos cometer? Por exemplo, a família presente na concentração, não tinha família presente na concentração. Eles dividiram igualmente os valores que eles recebiam, né, pela conquista da Copa e pelo andamento da Copa. O Romário ganhou a mesma coisa que o roupeiro, que o cozinheiro, que o chefe da delegação. Então, foi uma seleção que se fechou, que se uniu em favor de uma conquista da seleção brasileira, o Brasil que precisava urgentemente dessa conquista para, como eu falo no subtítulo aí, voltar ao topo do futebol. E engraçado, esse negócio deles se fecharem, eles entravam de mãos dadas. Sim. Todos os jogos de mãos dadas para mostrar a união, né, assim, foi ideia do Ricardo Rocha, Foi né. ideia do Ricardo Rocha, porque o Brasil, já falei aqui, né? O Brasil perdeu a invencibilidade nas eliminatórias em 93 para a Bolívia por 2-0, foi uma derrota em La Paz. E no jogo de volta, o jogo de volta foi no estádio do Arruda, em Recife, que era a casa do É. Ricardo Rocha. E ele se lembrou que 10 anos antes ele teve uma ideia semelhante. O time dele lá estava com problemas, precisava se classificar ou vencer para ser campeão, e ele teve a ideia de entrar de mãos dadas para mostrar a união para a torcida. E aí ele chegou para o grupo: por que a gente não entra de mãos dadas a partir desse jogo aqui até a Copa do Mundo? E isso foi não só até a Copa de 94, mas até 98. Pouca gente se lembra, mas na Copa de 98 o Brasil entrava de mãos Isso eu não dadas também, lembrava, é. né? Então foi algo implantado pelo Ricardo Rocha, pode ser uma ideia singela ou para muita gente banal, olha, eles estão entrando de mãos dadas, mas é algo que mostrava a união desse grupo e isso fez diferença. E o Ricardo Rocha, quando ele estreia na Copa do Mundo, né, contra a Rússia, ele se machuca e ele sai, né? E ele não volta mais. Só que ele continua com o grupo pede para que ele continue no grupo, né? Para que ele continue presente, porque ele era um jogador que tinha disputado a Copa de 1990, tinha muita experiência e ele ajudou os outros jogadores a enfrentar as turbulências, as dificuldades, né? Então, esse é um gesto muito importante.